Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje o tema é gestão de dívidas e acordos financeiros, ou como o PAP pode ajudar as pessoas na regularização de dívidas. Eu sou o Ângelo Dias e hoje vou ter o grato prazer de ter comigo, como principal oradora deste webinar, a doutora Marta Faria. Desde já agradecer, doutora, a sua disponibilidade. Hoje vamos falar sobre este tema, mas antes de começar propriamente o webinar, só pedir-vos aquilo que são mais ou menos as regras dos webinars, que fechem os vossos micros, que façam o favor de colocar depois no chat as vossas perguntas, as vossas questões, e no final vamos ter tempo para responder às mesmas, bem como para termos tempo também para podermos partilhar experiências e podermos fazer comentários. Também recordar que, apesar de termos neste webinar inscritos 80 pessoas, ainda não entraram todos, é provável que não entrem todos, como também é fácil de perceber o facto de a hora do nosso webinar ser ao princípio da tarde, nem todos têm essa possibilidade. Contudo, a maior parte dos inscritos sabem que é a regra da forma como trabalhamos webinars, que no dia da manhã vão receber todo o material e bem como o link daquilo que passar hoje neste webinar. Está aqui o nosso programa, vai fazer a apresentação da doutora Marta Faria sobre a gestão de dívidas e acordos financeiros, e eu depois farei uma breve análise e partilha sobre aquilo que é o papel do administrador judicial provisório no PAP, portanto, no processo especial de acordo, também para não vos roubar muito tempo, tentaremos que pelas 15h30 no máximo possamos estar com o webinar terminado. Aproveito, como poderão verificar no slide seguinte, para falarmos um bocadinho sobre a Ângelo Dias SAI. Ângelo Dias SAI é uma empresa que se dedica, como o próprio nome indica, é uma sociedade de administração de insolvências. Temos no essencial como serviços fazer um conjunto de várias tarefas, de vários procedimentos ao nível de tudo aquilo que esteja previsto no Código do CIR, ou seja, no Código da Insolvência e recuperações de empresas, onde se encaixam o PER, que é o plano de revitalização que se é destinado às empresas, e o PAP, que é aquilo que vamos hoje falar, se quisermos dito de uma outra forma, é o processo de revitalização, mas destinado aos particulares. Como poderão verificar também no nosso slide seguinte, temos então os vários tipos de serviços, vamos dizer assim, os processos de insolvência, os PERs, os PEVs, algo menos conhecido provavelmente do público, que é o processo extraordinário de viabilização de empresas. No fundo, é quase como fosse um PER, mas não anda a decorrer no tribunal, ou se quisermos, é um processo de judicializados, e o PAP. Por outro lado também, no slide seguinte, verificam que a equipa Ângelo Dias SAI são estas 6 simpáticas pessoas, eu diria 5 simpáticas pessoas. Eu sou aquele rapaz um bocadinho mais carrancudo, mas se calhar é fruto da profissão, de andar pelos tribunais, e desculpem a brincadeira, e tratar de assuntos sérios. Estamos aqui ao vosso dispor para este tema e outros que possam e que queiram nos sugerir para novos webinars. Então vou apresentar a doutora Marta Faria, e que no próximo slide tem, diria, a informação de uma forma sistematizada, e que é uma advogada reconhecida e que tem créditos firmados naquilo que diz respeito aos processos especiais de acordo de pagamento. É formadora certificada, é conciliadora nacional sobre o sobreendividamento, irá-nos explicar um bocadinho o que é isto, e tem como habilitações, para além da licenciatura de Direito na Universidade Lusófona, uma pós-graduação em Direito Privado e uma pós-graduação em Direito Privado também na mesma Universidade Lusófona. Doutora Marta, o ecrã é seu, e muito obrigado uma vez mais
por ter acedido ao meu pedido de partilhar connosco a sua sabedoria e de partilhar connosco aquilo que é a sua experiência, e que é muita, e que tem no seu currículo vastos, muitíssimos, diria, acordos aprovados com sucesso, e por esse facto recebo os meus parabéns por esse motivo. Ou seja, é também alguém que gosta de ter dores de cabeça para ajudar os outros e não ter aquela velha sensação de deitar-se a toalha ao chão e vamos apanhar despojos, que a vida não é feita disso. Doutora, muito obrigado uma vez mais por ter aceito o convite, e o ecrã é seu, por favor. Doutor, o gosto é todo meu, e quero desde já cumprimentar todos que estão aqui a compartilhar este momento connosco. De facto, eu gosto muito de ter dores de cabeça, acho que é a parte principal aqui dos planos de recuperação de pessoas singulares e, portanto, é algo que eu gosto bastante, até porque tenho uma relação muito próxima com este tipo de situações e, portanto, é sem dúvida a área que eu mais gosto de trabalhar. Bom, relativamente a esta questão e no que diz respeito ao PEAP, eu fiz aqui um breve resumo, vou tentar ser o mais prática e direta possível, e fazer um breve enquadramento antes de passarmos para o PEAP em si, portanto, enquanto processo. No fundo, fazer uma contextualização para percebermos o tipo de pessoa que está do outro lado, não tanto o cliente, mas o consumidor. E, portanto, na minha perspectiva, aquilo que nós, para avançarmos e percebermos o que é o processo especial de acordo de pagamento, é essencial entender-se que estamos perante alguém que socialmente tem responsabilidades acima daquilo que é possível do ponto de vista da orientação do Banco de Portugal. E, portanto, estamos a falar essencialmente de alguém, um consumidor, naturalmente, que tem mais do que 35% do seu rendimento afeto a responsabilidades de crédito. E, portanto, isto baseia-se essencialmente numa cultura consumista que nós temos, em que o recurso ao crédito está presente no nosso dia-a-dia, em coisas muito simples. Feita esta breve introdução, então agora, avançando aqui um bocadinho, e se eu não fizer nenhuma asneira tecnológica, e eu creio que não, vamos então passar para esta apresentação. Ok. Eu creio que está a partilhar o ecrã com todos. Bom. Correto, Então, correto. sim? Então vamos lá. Em termos de contextualização, o PEAP surge precisamente para ajudar. Nós já tínhamos esta vertente nas empresas, mas com a crise de 2008 e depois, mais tarde, com a pandemia, nós não tínhamos, além do plano de pagamentos, que estava inserido no processo de insolvência, digamos assim, para as situações económicas difíceis, ou seja, para aquelas pessoas cujas obrigações de crédito estão acima daquilo que eles podem, mas para quem está nesta situação económica difícil, como diz o próprio código, então foi criado o plano, foi transposto, digamos assim, o plano especial para acordo de pagamento. Fruto, essencialmente, de três situações, na minha perspectiva, que é o aumento do endividamento das famílias, portanto, muitas pessoas tiveram necessidade também de recorrer ao crédito como forma regular de gerir a sua própria vida, e isto é fruto dos últimos anos e desta cultura que temos. Portanto, três questões essenciais. A primeira, o aumento do endividamento das famílias e empresas, a que temos assistido, a contração do crédito e o aumento do crédito ao consumo, potenciado por diversos fatores. Seguidamente, temos o aumento das taxas de juro e a própria inflação, o aumento do custo de vida, em que isto influencia diretamente na capacidade orçamental das famílias, e eu dedico-me particularmente a fazer a revitalização de pessoas particulares enquanto famílias, digamos assim. E, por fim, aqui uma última questão que me parece a base de tudo, que é a literacia financeira, que os portugueses, na sua generalidade, não têm. E generalidade porquê? Quando eu falo sobre o plano especial de acordo de pagamento, há um perfil transversal a este tipo de consumidor. E parte precisamente disto, que é uma literacia financeira insuficiente, que é um dos principais fatores em que muitas das vezes o consumidor não percebe aquilo que está a contratar.
e acaba por entrar num efeito bola de neve de contrair um crédito, contrair outro, muitas das vezes um para pagar o outro, e portanto, sem perceber a dinâmica do processo em que está, de endividamento, acaba por não saber o que está a fazer e ficar numa situação acima das suas posses. Este é aquele que são os 3 fatores que eu destacaria como primordiais. Bom, existe então depois aqui esta questão que é: quando o consumidor se apercebe que está numa situação de endividamento, ou seja, quando o consumidor começa a entrar nesta recorrência de paga um cartão para depois libertar a prestação do outro crédito e tudo mais, então ele percebe que há aqui uma necessidade de negociar as dívidas. E como é que isto é feito? Na grande generalidade das vezes, o consumidor tem aquela proatividade de dirigir-se às financeiras, às instituições, sejam elas bancárias ou puramente financeiras, e eles recorrem, e as alterações que são feitas são pouco significativas. Portanto, estamos a falar de prestações de 300, 400 euros em que diminuem 20 ou 30. Esta negociação, muitas das vezes, também acaba por se frustrar. Ok, mas é necessário fazer-se. Portanto, o PEAP surge como última possibilidade neste cenário. Então, agora, seria importante, neste contexto inicial, entendermos de que é que se trata o processo especial para acordo de pagamento, o PEAP. E é isto que eu gostaria de partilhar convosco. Textualmente, e passo a ler o slide, o PEAP é um mecanismo jurídico que permite que devedores negociem acordos de pagamento com os seus credores. Mas, se me permitem também, eu gostaria de dizer isto por outras palavras. No fundo e é isto que eu transmito a todos os meus clientes. O plano especial para acordo de pagamento nada mais é do que contarmos a história de vida daquele devedor, explicarmos os motivos pelos quais ele teve necessidade de contrair aqueles créditos e assumirmos, se necessário, que houve aqui uma irresponsabilidade ou então um desconhecimento financeiro grave e depois levarmos ao tribunal esta situação e percebermos também que há aqui uma responsabilização conjunta, quer do consumidor, quer das entidades. Porquê? E permitam-me dizer isto desta forma, mas a verdade é que se há uma recomendação imposta pelo Banco de Portugal na atribuição de crédito, na concessão de crédito, as instituições financeiras, ao conceder acima dos tais 35% que que o banco recomenda, estão a potenciar o endividamento do consumidor. E isto é significativo. Portanto, eu parto deste princípio de que o plano especial para acordo de pagamento vai viabilizar aqui um entendimento conjunto com base nesta corresponsabilização do consumidor e das instituições financeiras. Bom, porque é que ela é importante? Na minha perspectiva, é extremamente importante porque, apesar do consumidor estar a reconhecer que está numa situação de endividamento e numa situação económica difícil, textualmente, como diz o nosso Código de Recuperação de Empresas, a verdade é que ele não pretende apresentar-se à insolvência. Não há essa necessidade e, portanto, o PEAP vai permitir que os devedores reorganizem as suas finanças e evitem esse caminho insolvencial, que é pejorativo comparativamente a toda a dinâmica que advém, do processo de insolvência. Através deste processo, os devedores podem melhorar a sua situação creditícia e retomar o controle das suas vidas financeiras. Pelo menos é isto que se espera. No fundo, capacitarmos o devedor e o consumidor para perceber contratualmente todas as responsabilidades e depois definirmos também como é que eles podem partir para o dito recomeço. Aqui, lá está. Se calhar eu disse-o antes um bocadinho, mas comparativamente ao processo de insolvência, a insolvência traz prejuízos significativos para o consumidor. E desde logo pela impossibilidade num futuro próximo conseguir, claro que depois existirão aqui algumas questões que vão permitir que volte a aceder ao crédito uns anos mais tarde, mas tudo aquilo que um consumidor traços largos
acaba por perdê-lo. E num processo insolvencial, acaba também por ficar na responsabilidade de terceiros a sua própria vida e é certo que pode-lhe ser concedido um perdão total das suas dívidas no final, desde que cumpra determinados requisitos, mas a verdade é que o PEAP vai permitir a estas pessoas uma das coisas que eu também concordo e que acredito que é o melhor, que é uma responsabilização pelo pagamento das suas dívidas e a manutenção do seu património. E património não só bens, não é? Que existe também a possibilidade de não ter que abdicar do seu rendimento, que isto também me parece extremamente importante. Bom, comparativamente com a insolvência, o PEAP traz então muitos benefícios, desde logo pela administração do próprio património e da capacidade de se reorganizar. As vantagens. Eu destaco duas do ponto de vista prático. Quando o cliente termina o processo especial para acordo de pagamento, há aqui uma questão muito relevante, que é, há um período de reeducação financeira, em que o cliente percebe efetivamente que recorreu ao crédito de forma desordeira, desculpem o termo, mas acaba por perceber que aquele não é o caminho. E, enquanto dura, o cliente percebe, em termos de gestão orçamental no seu dia a dia, desde logo que tem um orçamento de que pode dispor, isto é, a sua organização financeira, e depois também acaba por permitir que, mantendo as suas responsabilidades com a habitação, com o carro, com as escolas, com tudo aquilo que ele já tinha, vai-lhe permitir também, acima de tudo, adquirir conhecimentos técnicos sobre como administrar as suas finanças. Para mim, esta é sem dúvida uma das coisas que eu destaco como sendo importante. A outra está relacionada com, e isto comparativamente ao processo de insolvência, com a indicação que fica no Banco de Portugal, desde que esteja previsto no Plano Especial de Acordo de Pagamento, que a situação do crédito, e isto é um termo técnico que aparece no mapa de responsabilidades quando comunicado à Central do Banco de Portugal, desde que a situação do crédito seja devidamente inserida no plano e esteja qualificada como regular, nós estamos perante um consumidor que não teve, entre aspas, antecedentes penosos do ponto de vista financeiro e, portanto, para a banca passará a ser uma pessoa completamente normal, podendo inclusive vir a contrair um empréstimo bancário para a aquisição de casas. Isto porque, na minha ótica, na minha atividade, digamos assim, regra geral, os planos especiais para acordo de pagamento revestem sempre uma incidência maior em créditos ao consumo, cartões de crédito, nunca estão maioritariamente relacionados com créditos à habitação ou créditos automóveis. É sempre numa perspectiva do crédito ao consumo que prejudica sempre o consumidor. Pronto. Relativamente a vantagens, temos estas. Agora, especificamente, vamos avançando e o papel do advogado no PEAP. Bom, é importante, desde logo, que o advogado conheça e permitam-me, eu vou falar do ponto de vista prático. Quando nós estamos a falar de instaurar um plano especial para acordo de pagamento, é muito importante que nós conheçamos quem está do outro lado. E conhecer pressupõe sabermos quais são as diretrizes de negociação de cada uma das instituições. Porque, ao mediarmos o incumprimento, porque se de um lado temos o consumidor que, regra geral, não consegue fazer o pagamento das suas obrigações, ou pelo menos tem-nas maioritariamente comprometidas, nós temos que saber qual é a instituição que está do outro lado. E é também muito importante percebermos se estamos perante um credor originário, ou então aquelas empresas que depois, isto vai depender muito da fase do incumprimento, mas será muito importante perceber se estamos perante, lá está, instituições, Cofidis, Credibom, Unicres da vida, enfim, uma data delas, ou então se estamos perante empresas que adquiriram os créditos. E, portanto, se estamos perante estas pessoas comerciais, as diretrizes da negociação variam consideravelmente. Sendo certo que
uma negociação por intermédio do PEAP é sempre muito mais vantajosa, porque no âmbito dos tribunais, eles são muito mais simpáticos connosco. Simpáticos, bastante simpáticos. Enquanto que extrajudicialmente isso não acontece. Bom, é importante também que o advogado, além de conhecer cada uma das instituições, saiba estruturar o pedido. E estruturar o pedido vai numa lógica de lógica, passa a redundância, no sentido de nós não podemos apresentar um plano em que, e eu já vi alguns, em que basicamente pede-se tudo e mais alguma coisa. Ou seja, o cliente tem um passivo considerável e aquilo que está a ser proposto é o pagamento, vamos supor, de 70%, não, perdão, um perdão de 70% e o pagamento de 30% da dívida. Ou então, quando o credor tem uma garantia real sobre determinado bem, ou tem uma penhora, ou enfim, alguma prevalência no pagamento, e o advogado apresenta planos completamente desfasados da realidade. Portanto, e aí sim, nós depois, com a ajuda dos senhores administradores, vamos perceber se aquele plano tem viabilidade ou não, ou se está ali uma completa irresponsabilidade. Também temos esse compromisso para com os nossos clientes. Portanto, a negociação dos acordos. A negociação é uma das etapas mais críticas em que o advogado deve garantir que os termos sejam justos e viáveis. Lá está, precisamente por causa disto. Nós temos que ter alguma razoabilidade a apresentar um plano para que depois haja aceitação por parte dos credores, e nós precisamos sempre do quórum maioritário. O ideal é termos a maioria, mas uma maioria evidente, ou seja, que nós consigamos agradar, e passo o termo, passo a expressão, agradar a gregos e troianos seria o ideal, mas não sendo viável, então que tenhamos realmente uma maioria que nos permita fazê-lo. Agora, lá está, temos que perceber quem está do outro lado. E precisamente com base nisto, neste encaminhamento lógico que é, nós também temos que defender e proteger os interesses do devedor. O advogado é responsável por protegê-lo durante todo o processo. Isso inclui evitar litígios desnecessários e garantir que os direitos sejam respeitados, criando um ambiente de segurança jurídica. Portanto, teremos sempre que analisar caso a caso e dentro desta negociação preliminar, percebermos se estamos ou não a pisar a linha e entrar aqui por um campo que poderá eventualmente conduzir a uma insolvência dos nossos clientes, em geral. Posto isto, é chegada a altura de perceber como é que o impacto do PEAP influi na vida financeira dos devedores. Bom, através do PEAP permite-se que eles renegociem as suas dívidas, ajustem prazos e condições de pagamento, para facilitar a regularização financeira. Pronto, traduzindo, e se me permitem, eu vou fugir um bocadinho deste alinhamento, mas para ser o mais prática ainda. No fundo, a reestruturação financeira vai permitir que haja uma dilatação dos prazos, os contratos sejam renegociados e permitamos aqui, isto com base nesta comparação, estamos a falar que num crédito ao consumo, quando determinado cliente tem faz um pedido de crédito, ok? Vamos supor de, sei lá, 10.000 euros, nunca vai pagar esses 10.000 euros. Mas se nós contabilizarmos numa reestruturação final, o montante total imputado ao consumidor há de ser sempre diminuído. Isto porque nós lhe vamos permitir estabelecer aqui um acordo em que o cliente vai pagar 10.000 e pouco. Portanto, vamos lhe tirar juros, vamos lhe tirar comissões de débito de prestações, vamos permitir uma redução da dívida também. É uma das coisas mais importantes, que é consolidar as responsabilidades e dilatar o cumprimento dos planos. Isto permite-lhes também, lá está, um recomeço, porque muitas destas famílias e muitos destes agregados, aquilo que pretendem não é escusar-se à responsabilidade de pagar, é sim fazê-lo dentro da condição que podem, porque a maioria deles pode efetivamente pagar, a não ser pessoas que têm o salário mínimo nacional. Essas sim são recomendáveis outros caminhos. Mas pessoas com rendimento, eu sugiro sempre que façam um plano especial de acordo de pagamento, porque sem dúvida permite-lhes um recomeço com responsabilidade, pagando as suas obrigações, mas permitindo, acima de tudo,
enquadrá-las nos rendimentos que têm. A seguir, e é a parte mais complicada, eu costumo, por hábito, também fazer esta análise com os clientes, fazer uma reestruturação de todas as responsabilidades que têm e permitir-lhes que depois de implementado o plano, haja também uma, não digo, não quero dizer uma consulta, mas talvez uma conversa final com alguns dos parâmetros que são mais importantes para que eles percebam como é que funciona dali em diante, quais são os implicativos que têm, como é que eles vão se apresentar perante a banca e, muitas das vezes, no âmbito dos planos especiais de acordos de pagamento, o que vai acontecer é que as dívidas, ao serem vendidas para outras instituições, porque isto acaba por ser uma realidade, nós tínhamos a possibilidade de transmitir ao cliente que, do ponto de vista financeiro, eles acabarão por ser bastante credíveis e apetecíveis, porque têm uma taxa de esforço bastante mais baixa quando terminam o plano. E, portanto, é bastante relevante que eles saiam de um plano, de um acordo e o implementem com algum conhecimento e uma reestruturação, para não voltarem a incidir na mesma rotina de contração de créditos. Bom, agora, na reta final, e isto parece-me que é a base de tudo, é necessário que exista uma consciencialização financeira do ponto de vista das pessoas em geral. Algumas têm já esta capacitação de perceberem realmente como é que são os créditos, como é que não são, mas a maioria da população não. E é precisamente neste campo que, na minha perspectiva, deverá existir uma atuação mais válida, que é para que, pronto, aqui exista uma transmissão de conhecimentos que a maioria das pessoas não tem, e que está relacionada com isto mesmo, que é o entendimento das finanças pessoais, mas sobretudo neste momento inicial, quando os créditos são contraídos, quando estamos a pedir um financiamento, que haja um entendimento daquilo que estamos a fazer. Por fim, existem algumas ferramentas, mas isto lá está. Por isso é que eu fiz a introdução inicial, de percebermos quem é que recorre ao PA. Normalmente não são este tipo de pessoas, não são as pessoas que têm conhecimento de ferramentas gratuitas até, de literacia financeira, de conhecimento financeiro, de educação financeira, não são estas pessoas. No entanto, se nós, no desenvolvimento da nossa atividade, conseguirmos potencializar pelo menos o intuito delas saberem recorrer a estas ferramentas gratuitas, bom, já estaremos certamente a contribuir para que exista um menor endividamento, embora não é a larga maioria da população. Bom, e é basicamente isto. A literacia financeira é essencial para manter uma gestão equilibrada pós-acordo de pagamento, permite que os devedores façam escolhas informadas, evitando o risco de novas dívidas e promovendo a construção de um futuro financeiro estável. Pelo menos é isto que se pretende com o plano especial de acordo de pagamento. Redefinir, e se me permitem, em termos conclusivos, eu acho que o plano especial de acordo de pagamento, enquanto um processo judicial que permite organizar a vida das pessoas, sem dúvida que vai devolvê-las ao mercado, também ao mercado financeiro, com alguma capacitação, e espera-se que haja uma capacidade também de gerir aqui as dívidas e acho que é isto basicamente. Pronto, da minha parte, eu espero não ter sido demasiado rápida e que tenha transmitido aquilo que eu pretendia. Agora acho que estou realmente a fazer aqui alguma asneira. Vou passar ao outro ecrã, doutora. Pois, Sim. agora é que Pode estamos colocar no PowerPoint e dá. Peço desculpa a apresentação. Já É está. isso, doutora. Perfeito. Pronto, já está. Começar uma vez mais a agradecer a disponibilidade da doutora Marta Faria, dar-lhe os meus parabéns por fez uma súmula espetacular relativamente àquilo que é
Portanto, a mim cabe-me um bocadinho o papel de trazer aquilo que é o sentido prático digamos, do papel do AJP, do Administrador Judicial Provisório, junto destes processos, deste tipo deste tipo de instrumento que os particulares podem ter. Eu coloquei aqui um slide resumo, apenas e só, na sequência daquilo que faz, onde é que o AJP intervém e qual o seu papel neste PAP. Não vou estar aqui a amassar-vos com questões técnicas e pormenorizadas, mas aí está a informação toda, mas ia-me deter em 2 ou 3 aspectos, no fundo, recalcando, se me é permitida esta expressão, pegar em 3 ou 4 aspectos que a doutora Marta falou e no sentido mais prático, poder dizer aquilo que acho que é o essencial do plano especial de acordo de pagamento. Começar por dizer o seguinte: aquela ideia de senso comum de que eu estou endividado e, portanto, ai de mim, estou desgraçado, tenho que vender a casa, o carro e até, quiçá, ficar sem poder vir a herdar alguma coisa ou até ganhar o Euromilhões, etc. Isto é uma ideia completamente errada. Completamente errada. Aquilo que deve estar subjacente num processo destes, aquilo que deve estar presente naquilo, e eu acredito, genuinamente acredito, que numa esmagadora maioria, não sou ingênuo ao ponto de dizer que são 100%, mas uma esmagadora maioria das pessoas, quando estão estão sobreendividadas por vários motivos, que eu irei nomear alguns, mas não partem do pressuposto, como muitas das vezes se ouve na conversa de café ou de restaurante: o meu vizinho do lado ou o meu vizinho de cima já não paga, eu também não vou pagar. Não é este o pressuposto. Este é um mau exemplo que muitas das vezes perpassa naquilo que são a espuma dos dias e os telejornais que deveriam divulgar coisas boas e às vezes só nos dão maus exemplos. Isto porquê? Vamos ver o seguinte: um casal, os dois estão empregados e estão a receber o seu salário e têm um filho ou 2. Têm a sua vida completamente estruturada, têm a sua vida perfeitamente organizada, não se meteram em aventuras a comprar o último modelo do aparelho A, B ou C, têm as suas condições mínimas, mas um deles, por qualquer motivo e azar, vê-se numa situação de desempregado. Pode ser o fim desta família. Porquê? Porque indo para uma situação de desempregado não vai receber o elemento do casal, não vai receber 100% do seu rendimento, vai só receber 65%. 35% a menos de rendimento para este casal, para esta família, pode fazer toda a diferença. E era um casal, vamos dizer-lhes assim, completamente normal, com a sua vida estabilizada, e ainda tinha possibilidades de ir até fazer umas férias, de fazer uma outra almoço fora, fazer uma outra extravagância, mas viu-se nesta contingência. E, portanto, o que é que faz habitualmente? Vai naturalmente àquilo que se chama os créditos fáceis. E, portanto, vai àquelas instituições e outras iguais, como a doutora Marta disse muito bem, às COFIDs e aos Capital Mais e às 7LMs desta vida. Muitas das vezes nós começamos a preparar um processo PAP, começamos a receber as reclamações de créditos e fazemos a reunião com os devedores, e às vezes ouvimos coisas deste género: mas eu tenho a ideia que não tinha nenhuma débito para com essa entidade. E porquê que é esta ideia? Porque na maior parte dos casos, quando entram em sobreendividamento, e como muitas das vezes estamos a falar de entidades que são muito proativas, estou a ser simpático, na tentativa de cobrança das suas dívidas, para além de ligarem para as entidades patronais, para além de fazerem um conjunto de coisas que é uma pressão diabólica, o que é que origina? Origina que muitas das vezes a pessoa, para não ficar mal, o que é que vai fazer? Vai fazer um outro crédito fácil ao consumo, enquanto não tem aquilo que se chama vulgarmente o apontamento no Banco de Portugal.
a doutora Marta mencionou, e muito bem, não está escrito em lado nenhum, não há decreto-lei nem portaria sobre isto, mas há uma coisa que todos nós sabemos que existe e que se designa por taxa de esforço. O que é esta taxa de esforço? É exatamente aqueles teóricos 35% que o banco ou as entidades bancárias entendem que é a capacidade que cada um de nós, sozinho ou em família, temos possibilidades para fazer um pagamento do empréstimo. Agora, com ou sem despedimento, o que é que aconteceu nos últimos tempos? Aconteceu que muitos créditos foram contratados, o crédito à habitação, o crédito automóvel, quiçá um crédito para alguns eletrodomésticos básicos e necessários para casa, foram contratados em que as Euribors eram negativas, em que o spread era se calhar pequeno, em que havia bastantes facilidades, mas de um momento para o outro, com as taxas Euribors quase a chegar a 4,5% acrescidos de um spread, tornou-se completamente impraticável fazer o serviço da dívida e fazer o pagamento das prestações mensais. Não porque as pessoas não quisessem, foi porque, naturalmente, juntando a isto mais uma inflação, que também era algo que nós não tínhamos nos últimos anos, só quem tem um bocadinho já os cabelos brancos, como é o meu caso, ainda se lembrará, e o amigo Paulo Teixeira, que está a rir porque é da mesma idade, se lembrará de termos inflações a 14%, 15%, alguns dirão isto é só no Brasil e nos países da América do Sul. Não, não, nós em Portugal também tivemos isto depois de 25 de Abril, só que entretanto estabilizamos e portanto hoje estamos habituados a uma inflação relativamente baixa e portanto que não tem tanto impacto. Ora, foi isto que aconteceu, foi estes dois efeitos, aumento de taxa, mais uma inflação que chegou aos 9%, como se bem recordam, fez com que os valores disparassem das prestações. E aí, ai meu Deus, o que é que eu faço? E o que eu faço é exatamente isto que a doutora Marta disse. Reúno os dados, devo ir ter com o meu advogado, e porquê é que eu não devo de ir ter com o banco? Porquê é que eu não devo de ir ter com quem me emprestou de forma fácil? Não percam tempo, é o que diz a minha experiência. E não percam tempo por uma razão muito simples. Porque eu vou ao banco lá, a quem me facilitou o crédito, quase que me obrigou a eu ter um crédito, um cartão de crédito, e que na hora em que eu vou lá dizer, olha, que eu preciso renegociar isto, a primeira coisa que me dizem é, não, não posso. E não posso porquê? Porque não tem nada em incumprimento. E, portanto, eu não posso renegociar. E quando eu tenho a primeira e a segunda prestação em atraso, eu volto a dizer, olha, que eu estou em incumprimento, vamos renegociar. Qual é a resposta? Agora não posso. Porque enquanto não regularizar o que está em falta, eu não posso propor à direção, eu não posso propor a ninguém uma reestruturação. E depois eu vou ao banco A e dizem-me que querem, ok, estão disponíveis eventualmente para reestruturar isto e a taxa de atualização é de X. Vou ao banco B, dizem-me a mesma coisa, mas a taxa é um X mais um Y. E depois vou ao banco C e dizem, eu ando aqui a tentar negociar e vou verificar rapidamente que na tentativa séria de renegociar e de pôr as coisas, as minhas contas certas, aquilo que eu vou constatar é que eu estou a dar um alarme a todos aqueles que são os meus credores e a dar-lhes a oportunidade de, desculpem a expressão, me espetarem a unha acrescentando uma taxa e um spread ainda mais elevado. E porquê é que eu devo de ir ter com o meu advogado? Para dizer exatamente isto. Olha, eu tentei com 1, 2, 3, 10, ninguém me quis ouvir e ninguém me ajudou. Portanto, eu vou entrar num processo, num PAP. Vou ter em cima de mim aquilo a que eu chamo vulgarmente uma campânula. Porquê? Porque eu vou ter 3, 4 meses, que é o período que demora a tratar deste processo judicialmente, e vou ter a possibilidade de ninguém me penhorar saldos bancários, ninguém me penhorar parte do salário, e portanto eu vou estar 3, 4 meses sossegado. Não, não é sossegado, vou estar um bocadinho mais tranquilo. Porquê? Porque vou fazer o somatório de tudo aquilo que é a minha dívida total, não a dívida do mês, total. Vou escalonar e vou dizer a todos os meus credores, porque eles vão ser todos chamados, vão ser todos identificados, vão ser todos notificados deste processo, e eu vou-lhes dizer uma coisa, traduzida em números, meus caros, eu tenho de rendimento 2.000 euros
e eu e a minha esposa e o meu filho, para viver condignamente, precisamos de 1.750 euros. Eu só tenho 250 euros para fazer serviço de dívida. E nesta altura estão-me a pedir 500 ou 600 ou 700. Não é possível. E todos nessa altura, por isso é que a doutora Marta disse, e muitíssimo bem, depois nessa altura já todos estão disponíveis para ajudar. Estão. Porquê? Porque depois um não quer a casa, o outro não quer ficar com um carro que se desvalorizou e o outro quer muito menos uma varinha mágica utilizada ou outra coisa qualquer. E é aí que todos tenham consciência de que afinal alguém sério e alguém com princípios quer efetivamente refazer as suas contas. Não é mais nem menos do que isto. Há bocadinho a doutora Marta falava de uma situação destas negociações e em seguimento daquilo que eu também estou a dizer, daquilo que é a negociação com as várias partes. Muitas das vezes nós temos amigos, clientes, amigos dos amigos a perguntar: eu não tenho nenhum problema com as finanças, não tenho nenhum problema com a segurança social, não tenho nenhum problema com o banco e não tenho expectativa de ter. Mas recebi uma carta em que o meu crédito à habitação ou qualquer outro crédito agora já não é pago ao banco A ou ao banco B, mas a uma entidade LX, não sei o quê, 321, não sei o que mais. Isto é o quê? Que consequências e que implicação isto dá para a minha vida? E eu costumo dizer, no sentido mais prático, em princípio, nenhum. Ou seja, se eu continuar a pagar a minha prestação por débito em conta, como pagava no meu banco A, B, C ou D, que cedeu o meu crédito a uma carteira, a um fundo, eu continuo a não ter problema nenhum. O problema é outro, é se eu incumprir. E muitas das vezes o meu gestor de conta ligava-me a dizer, veja lá se regulariza porque a conta está negativa, ou ainda não está, mas tem que se debitar a prestação. Se eu incumprir o fundo, habitualmente não é, passa a expressão, simpático com aquilo que pode ser a minha dificuldade momentânea. E porquê? Porque eles compraram o crédito e onde é que eles ganham dinheiro? Ganham dinheiro em executar. E, portanto, se eu incumprir, vou receber uma cartinha para dizer os tradicionais 8 ou 10 dias, ou paga a totalidade da dívida, já não é só a prestação em atraso, ou a totalidade da dívida vamos executar. E é aqui que efetivamente começa a ser um problema muito grande para as famílias, porque a partir do momento em que se pede a totalidade do crédito à habitação, ou da viatura, ou de qualquer outro empréstimo ao consumo, verifica-se que de imediato se entra numa situação que já nem sequer se pode ir eventualmente ao PAP e tem que se ir para um processo de insolvência, onde se vai ter que vender tudo, onde se vai ter que alienar tudo e onde a família, em bom rigor, não vai para debaixo da ponte, mas muitas das vezes vai voltar para cá de familiares, porque ficam sem meios de subsistência, ficam sem condições de, naturalmente, poderem sobreviver. Portanto, e tentando aqui resumir naquilo que me parecia essencial falar, é de que o PAP, aquilo que visa é que as famílias possam manter o seu património, possam manter a sua casa, possam manter o seu carro, possam manter a normalidade da sua vida e possam não estar sobre o receio e a expectativa de que até futuramente uma herança ou até futuramente algo que possam vir a receber lhes possa estar em causa ou possa estar sujeito a ser entregue aos seus credores pela situação de incumprimento. Por outro lado, também dizer uma outra questão e com isto vou terminar esta minha partilha, que é o seguinte: habitualmente as famílias têm como seus credores os bancos, os créditos aos consumos, mas também podem vir a ter, e muitas das vezes esquecem-se deste pormenor, podem ter como credores públicos, entenda-se AT, portanto finanças ou segurança social. Eu sou um empresário em nome individual, também posso vir ao PAP? Posso, apesar de ter um suposto negócio, apesar de ser empresário em nome individual, apesar de ser um profissional livre,
posso vir a recorrer. Porquê? Porque, efetivamente, eu posso cair exatamente no mesmo princípio. E este princípio que é, a determinada altura, o meu rendimento não é suficiente para mensalmente liquidar aquilo que é a necessidade para sobreviver. Então, mas eu para isso, porque é que eu não vou pôr um processo de insolvência? Por uma razão muito simples. É que eu, se cair num processo de insolvência, provavelmente, com quase 100% de probabilidade, porque é o que diz a lei, o senhor juiz o que me vai fixar como rendimento disponível para viver vai ser o valor de salário mínimo nacional para um adulto. Se forem dois salários mínimos. E se tiver um filho, vai ser uma parte deste salário mínimo nacional. Tudo junto pode ser bem menos do que aquilo que eu, num processo de PAP, consigo negociar com os meus credores. E consigo-lhes dizer, meus caros, a casa é importante, mas eu também preciso do carro para ir levar o miúdo à escola, para ir para o meu local de trabalho, para poder, se calhar, até ajudar algum familiar que depende de mim, um ascendente habitualmente, que depende de mim, e, portanto, para que eu, enquanto vida familiar, vamos dizer, normal, não tenha que a tornar num tormento. E, portanto, no fundo, e com isto termino, o que o PAP visa é manter o património e dizer claramente, caríssimos credores, eu estou com dificuldade, ajudem-me e tenho a possibilidade de que as coisas possam decorrer desta forma. E se eu tiver isto estabilizado, se eu tiver o plano aprovado e se eu cumprir o plano, é como se de um novo financiamento eu estivesse a tratar na minha vida. Não estou a ver depois sujeito a penhorarem-me o reembolso do IRS, que para alguns é se calhar o valor para se fazer umas férias, entre outras coisas. E, portanto, não é um crime, não é um estigma de falido, não tem nada a ver com isto. Isto é aquilo que eu costumo dizer no PER, que é para as empresas, é que hoje o PER é um instrumento de gestão para as empresas e o PAP é um instrumento de poder rever e de poder, no fundo, reorganizar a familiar em perigo. E com isto termino a minha partilha e diria que estou completamente disponível para que nos possam colocar as perguntas, para que nos possam colocar as dúvidas e para um espaço de livre opinião, poderem também partilhar sugestões, poderem avançarem com comentários, serão muito bem-vindos e muito obrigado pela vossa atenção. Por favor, auditório, coloquem, abram o vosso micro ou no chat coloquem as perguntas que estamos à vossa inteira disposição. Façam um favor. Pode ser uma pergunta de cada vez. Habitualmente só costuma-se custar a primeira. Doutora Marta, vou-lhe fazer uma, pode ser que isto desbloqueie um bocadinho. Eu sou um particular, um profissional liberal e tenho aqui uns valorzitos em aberto à segurança social e às finanças. Recorram PAP ou não faz sentido nenhum fazer um processo por causa destas dívidas com estes credores públicos? Bom, o recurso ao Plano Especial de Acordo de Pagamento também prevê que existam regras específicas para os créditos da autoridade tributária, sobretudo. Relativamente à segurança social, também existem regras específicas, portanto, não é de todo uma ideia descabida, não é? Portanto, podemos recorrer, sim, para fazer um acordo melhor, em condições distintas. Muito obrigado. Nós já temos aqui uma primeira pergunta no chat. Este plano é possível no decorrer de uma ação executiva?
Doutora, força. Eu também partilharei a minha parte, mas força, por favor. Eu acho que é essencial, não é questão de ser possível, é essencial. Porque numa ação executiva, o devedor fica numa posição débil perante o credor, porque no fundo ele está a atacar o património coercivamente para ser ressarcido da dívida que tem, do crédito neste caso. Se existe uma ação executiva em curso, então aí o PEAP vai suster essa ação, vai inibir o credor e forçá-lo às negociações. Portanto, o devedor irá partir para um plano negocial, sem medo de perder o que está em causa na ação executiva. Vamos supor que até se trata de um crédito à habitação. Não há a venda da casa enquanto não for negociada a dívida. Num crédito automóvel, enfim, numa data de situações ou numa penhora de vencimento. O PEAP irá suster precisamente essa penhora e colocar devedor e credor numa posição negocial. Corre por apenso. Eu vou um bocadinho mais atrás e dizer o seguinte: o PER, o PAP e o processo de insolvência, isto porque são três figuras que decorrem do CIR, do Código das Insolvências e Cooperações de Empresas. A doutora disse muito bem há bocadinho, porque é que isto aparece aqui, porque é que isto é de empresas. Antigamente até não se falava nestas duas coisas, falava-se no PER e era um processo especial para recuperar devedores. Depois alguém lembrou-se se o devedor era particular, era empresas, andou-se aí numa discussão histérica, desnecessária, porque em bom rigor o 17A até o I e o 222A até o I também são quase que rigorosamente iguais. Eu digo quase porque apesar de ser para particulares, quem for ler a lei vai verificar que em alguns artigos o legislador teve um pouco cuidado de tirar nomes que se aplicam só a empresas e não se aplicam a particulares. Mas ultrapassando isto, só para dizer o quê? Um processo destes, isto para dar uma ajuda e uma resposta à Andreia que está no iPhone. Temos mais do que uma Andreia, portanto, só para poder aqui fazer uma distinção. Um processo executivo passará a ser, entre aspas, e sim é por apenso ao processo principal, porque o PER, o PAP e o processo de insolvência passam a ser o processo principal. Naturalmente que a Andreia, que, ao colocar por apenso, está dentro da área e por isso faz esta pergunta, não é? E, portanto, nessa perspectiva. Eu diria até iria um bocadinho mais atrás. Se estiver a ação executiva a decorrer, eu diria que, infelizmente, diz-nos a prática que, na maior parte dos casos, as empresas e os particulares não tomam a iniciativa e só vêm ao processo exatamente para suspender a ação executiva. Porque quando já está a trovejar é que se vão lembrar de Santa Bárbara. E podiam fazer isto ao contrário. Podiam, porquê? Por causa da tal campanha que eu disse há bocadinho. Eu entrando no processo, não extingo o processo, ele suspende-se temporariamente. Se eu conseguir encontrar um acordo, uma plataforma de acordo com este meu credor, com ele e com os restantes, ótimo, excelente. Aliás, isso vai ficar previsto no acordo. Porquê é que vai ficar? Porque sempre que eu vou a um processo deste, eu tenho que indicar a todos os credores quais são os processos executivos que eu tenho, quais são os processos executivos e não executivos que estão a correr contra o devedor, empresa ou particular. E sendo assim, eles estão lá identificados. E no acordo eu vou dizer exatamente isto acontece, estamos a discutir isto e chegamos a este acordo. E, portanto, naturalmente, não só suspende, como se pode extinguir. Eu digo que se pode, porquê? Porque se eu não cumprir com aquilo que for aprovado e não esquecer, podemos estar numa situação que já é de, digamos, esse incumprimento poder ter aqui algumas outras consequências. Pois, como na insolvência, exatamente, Andreia, é exatamente isso, é como na insolvência. Se houver, entretanto, alguma questão, obrigado eu, ou obrigado nós. Se houver alguma questão sobre isto, estejam perfeitamente à vontade. O slide seguinte são os nossos contactos e, portanto, a todo momento, por escrito, por telefone, estejam à vontade. Temos aqui uma outra pergunta, que é, mas se não houver qualquer possibilidade de pagar, duvido que se alcance a posição negocial entre o devedor e o credor. Isto não é muito verdade. Doutora Marta, partilhe um bocadinho a sua experiência, que é muita sobre isto.
Ora bem, depende, se não houver qualquer possibilidade de pagar, duvido que se alcance. Bom, não houver possibilidade de pagar como? O que é este? Em primeiro lugar, é preciso percebermos isto, porque desde que exista um rendimento superior ao salário mínimo nacional, na minha perspectiva, há sempre margem de estabelecermos um acordo. O que nós temos que analisar é se, no âmbito do Plano Especial para Acordo de Pagamento, vamos conseguir reunir entre o total creditório a margem que necessitamos para aprovar o plano. Porque, obviamente, que se nós tivermos, isto vai depender muito, mas nas empresas que compram dívida, portanto, que vão aos bancos e que compram o passivo mal parado, há sempre um entendimento, mesmo quando decorre uma ação executiva, que permite e viabiliza a implementação de um plano especial para acordo de pagamento. O que não existe é. Se não tentarmos, obviamente que não vai existir acordo nenhum, mas desde que exista, na minha perspectiva, rendimento capaz de manter uma prestação, por exemplo, a 120 ou 140 meses, há sempre uma possibilidade de colocar os dois em corresponsabilização e implementar um plano de pagamentos, na minha perspectiva. Sim, sim. A minha também e a minha prática também o diz. Muitas das vezes, é dito claramente, por razões de vicissitudes de vida particular. Olha, estou-me a lembrar de um caso, estou a ter nesta altura um custo que ainda é elevado com o meu filho que está na faculdade numa privada. Daqui a meio ano vai terminar o curso. Se me puderem dar a carência deste meio ano, eu terminando o curso, eu consigo pagar sem grandes problemas. Às vezes o credor diz, isso é para ganhar tempo, é para empurrar com a barriga, como se costuma dizer. Não é, há situações que são concretas. E o credor, tendo esta noção, muitas das vezes, desculpando-me o termo, dá o benefício da dúvida. Agora, diferente é quando eu prometi 20 vezes a um credor e já falhei 40, provavelmente já não tem pachorra nem paciência para me ouvir, que isso já é outra questão, não é? Outra pergunta que o Mário Lopes coloca é quem é a pessoa habilitada para ser o mediador do PAP, que competências tem que ter, tem que estar registado em alguma instituição credível como a CMVM. Eu presumo que esta pergunta, Mário Lopes, mas se quiser abrir o micro e colocar a questão, esteja à vontade, eu presumo que isto terá a ver não tanto com o PAP, mas com o facto da doutora Marta, na sua apresentação, estar como também mediadora do sobreendividamento. Presumo que será isto, mas se não for, por favor, abra o micro, se puder abrir o micro naturalmente e colocar essa situação. Basicamente, eu estava a colocar a questão no sentido de saber se, portanto, quem exerce essa atividade de mediação terá que ser reconhecida como tal, ou seja, normalmente num PER, eu diria que os tribunais acabam por ser a entidade que regula esse acordo, não é? No caso No concreto PER, aqui, No PER e no PAP, no processo de insolvência, é um processo judicializado e, portanto, é o senhor juiz que nomeia o administrador judicial, que, no fundo, acompanha os devedores e que, no fundo, este é acompanhado pelos advogados dos devedores. E que depois, falo por mim, reúno-me quase todos os dias com instituições bancárias, com entidades que, no fundo... ou seja, tem que ser um administrador judicial, correto? Para este efeito, sim. Uma coisa Já agora, outra coisa diferente. quando é que abrem Sim. as candidaturas a administradores judiciais? Boa pergunta. Essa é a minha minha... questão importante, que eu por acaso já ando há algum tempo a pensar nisso. Pronto, eu sei que há muita gente formada na área de Direito que está vocacionada para isso. Eu sou da área económica, mas acho que tinha perfil para o tema. Mário Lopes, as novas regras dizem que só podem agora quem for da área económica ou com alguma especialização na área económica. Antigamente poderiam ser advogados também, não é o meu caso, que eu sou da área económica, e portanto a última leva que entraram, cerca de 70 colegas, já vão 11 anos. Daquilo que eu tenho como informação com o presidente da ACAS, que estive com ele a semana passada, numa coisa destas, mas foi numa palestra presencial, ainda não há a ideia de se reabrir novo concurso, mas habitualmente isto é por concurso. E há alguma maneira de, por acaso,
confesso que eu já tentei de uma maneira ou de outra, mas tive sempre muita dificuldade, bati sempre com a cabeça na parede, que era, por um lado, se existe algum curso, diríamos assim, alguma prova para fazer a candidatura a tal, e se existe algum curso, digamos assim, nem que seja para rever alguns conhecimentos que nós temos e que estão enraizados, ou se a candidatura é com base na experiência profissional e na formação académica. O último concurso que foi feito foi facilmente de identificar por dois motivos. Primeiro, porque foi publicado em Diário da República de que se ia fazer um recrutamento excepcional para a função de administrador judicial. E logo diria que no mesmo dia, várias instituições de ensino superior e não só se disponibilizaram para fazer aquilo que se chamam os cursos de preparação para este concurso, e foi isso que aconteceu. E presumo que é o que vai acontecer também. É a Ok. única coisa que lhe Então, posso Ângelo, dizer, não e é? pegando nisso, quando é que é suposto, ou eu terei alguma forma de ser avisado dessa abertura? Até porque eu tenho indicações que, tal como os professores, é uma classe muito envelhecida e cujo acesso à profissão foi feito por, digamos assim, quase que sem nenhum controle, ou seja, basicamente candidataram-se e acederam, não é? Não é bem verdade isso, na perspectiva de que atualmente nós Quando eu somos digo nenhum controle, significa que foi, pronto, naturalmente que haveria um ou outro requisito, mas nada de super exigente do ponto de vista de acesso. Não, eu até diria um bocadinho ao contrário, e sou crítico e estou à vontade para o dizer, porque já disse isto mais do que uma vez. Eu não acho que devam entrar todos os anos 70 pessoas. Nesta altura estão no ativo cerca de 320 administradores de insolvência. Não se justifica que entrem 70 pessoas, mas todos os anos acho que deviam entrar 5, 10 pessoas no máximo. Isto porquê? Porque alguns vão envelhecendo, todos vão envelhecendo, alguns vão falecendo e alguns vão, infelizmente, como em todas as profissões, ficar desimpedidos de exercer a profissão. E, portanto, nessa perspectiva, qualquer profissão deve ser rejuvenescida. Por outro lado, e não falando em nenhuma ordem em concreto, para que ninguém fique melindrado, mas todos nós sabemos que em Portugal, lá está, eu tenho cabelos brancos e tenho memória, algumas ordens foram constituídas à volta de uma mesa de café onde os profissionais da área decidiram porque é que não fazemos uma ordem e avançaram. Hoje, em nenhuma ordem isto acontece desta forma, como todos nós sabemos, há requisitos, há pressupostos e, portanto, isto já não aconteceu. Mas algumas ordens em Portugal foi assim que começaram. Hoje já não é assim em nenhuma, conforme digo. Portanto, é um bocadinho nesta perspectiva. Sim, sim, não, Ok? eu em relação aos requisitos, eu tenho a certeza absoluta que cumpro. A questão não é essa, a questão é mesmo a questão havendo um exame, há coisa no refresh, nem que seja para pôr Sim, algumas sim, sim, coisas claro, claro que no sim. estado da ordem. Pronto, se era isso, ou seja, Aquilo, não tenho nenhuma forma aquilo, então de ser aquilo que eu, avisado, não é? Ou seja, o que eu sugiro é que consulte o site da CAAJ, CAAJ, e lá vai seguramente encontrar informação e até se subscrever, julgo que tem uma newsletter, vai ter essa informação também, sem problema nenhum. eu acho que já andei lá à volta desse site, sim, sim. Mas Ok, não, mas ok, ok, mas vamos ter que aguardar então. Ok, está bem, obrigado. muito bem. Obrigado eu. Ia passar agora à pergunta da Anabela. E quando existe uma tentativa fraudulenta por parte do devedor, exemplo, existe uma dívida de 5.000 euros a um banco e surge uma confissão de dívida quanto a um particular bem superior, fictício. Neste caso, este credor tem maior percentagem de voto e pode permitir um plano que prejudique o verdadeiro credor. Como lidar com esta situação, doutora Marta? Eu faria o seguinte: se o crédito realmente não existe, temos duas situações. Eu impugnaria a lista de créditos a partir do momento em que ele é reconhecido e faria, portanto, nem o plano especial para acordo de pagamento, nem o processo nos termos do 252, portanto, o plano de pagamentos, são o sítio correto, o meio idóneo, de aferirmos a existência de um crédito. Mas, pelo menos, temos que verificar se ele realmente tem fiabilidade. E o documento da confissão de dívida pode ser, desde logo, atacado, dependendo se trata de uma confissão de dívida que cumpre os requisitos legais para esse efeito.
Contudo, numa situação em concreto dessa, para já é complicado. Em segundo lugar, processualmente era o que eu faria. Impugnava a lista de crédito, sendo certo que os juízes tenham um entendimento que não é o local para ver se realmente o crédito existe ou não. Pronto. Basicamente é isto. Diria ou acrescentaria que, para além da impugnação do crédito, a partir do momento em que faz a impugnação do crédito, provavelmente o seu juiz, uma de duas coisas, ou faz uma tentativa de conciliação e, ao fazer, vai querer ter documentos que justifiquem. Uma folha em branco assinada provavelmente não serve de nada. E até porque, de acordo com a Lei Geral Tributária, hoje não podemos movimentar importâncias de dinheiro em pagamentos superior a 1.000 euros. Portanto, às vezes, não vou dizer que isto pode generar num crime, mas provavelmente vai precipitar uma coisa que não era preciso ser precipitada se houvesse alguma transparência. E sim, de vez em quando aparecem situações que não correspondem à realidade, como é óbvio. Depois tenho aqui uma outra pergunta, é só para que a pessoa possa identificar que é para ela que estamos a responder, não tem outra referência, HP Elitebook. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Será possível disponibilização de slides? Sim, amanhã vão receber no mail que se inscreveram toda esta apresentação e naturalmente o material de apoio. E tenho uma questão, tive uma situação com a execução de penhora do imóvel e surge o PAP, dúvida. A suspensão da execução implicaria como consequência cancelar o registro da penhora do imóvel? Doutora Marta, claro que sim, mas pode explicar, por favor? Bom, isto depende do desfecho. Se o plano especial de acordo de pagamentos viesse a ser aprovado, necessariamente a execução viria a ser extinta por inutilidade superveniente da lide. E se fosse meu cliente, estou a brincar, como é óbvio, mas eu iria colocar como condição no acordo homologado pelo Sr. Juiz que sim, ficassem canceladas todas as garantias, entre aspas, ou penhoras, ou o que quer que fosse, sobre aquele imóvel. Mas a suspensão propriamente dita não implica o cancelamento. Suspende a ação executiva apenas e mantém-se a penhora até a ordem em contrário, mas... É essa a questão, sendo certo que muitas das vezes também recordar isto, que qualquer penhora, isto aplica-se às empresas e também aos particulares, que tenha menos de 3 meses, de acordo com a lei, esta penhora cai, ou se quisermos, deixa de existir ou deixa de ter validade. Portanto, é este facto que está em cima hoje da mesa, é esta a lei, e nós, inevitavelmente, temos que cumprir e utilizar a lei que nos foi disponibilizada. O amigo Paulo Teixeira diz, Ângela, tá? Muito obrigado ele. O amigo Paulo Teixeira, peço desculpa porque o conheço pessoalmente, são todos meus amigos, mas desculpem esta referência. Ângelo, ainda a propósito da mediação de conflitos, nomeadamente sobre de endividamento, por despacho do Sr. Subdiretor-Geral da Política da Justiça, Dr. Renato Gonçalves, foi com ele que falei há 15 dias no Porto, na tal palestra, porque é ele hoje o diretor da CAAS, proferida 14 de maio de 21, gerado pela informação, foi deferido o meu pedido para efeitos previstos na linha. Portanto, o que significa que nós temos este impedimento exatamente pelo facto de não ter sido aberto ainda o respectivo concurso. O Paulo, à semelhança da minha pessoa e se calhar de outros que estão aqui, fizemos alguns cursos de mediador. Eu fiz o curso de mediador de recuperação de empresas, portanto, para poder ir aos RERs e aos PEBs, não há nada de diferente para sermos mediadores também relativamente aos particulares. É exatamente a mesma coisa, mas depois temos estas, entre vírgulas, estas lacunas na lei e, portanto, isso traz depois aqui alguma dificuldade. E eu julgo que agora, o Paulo depois, para além de inscritos de MRE, que eu também já respondi. E a seguir temos os obrigados, que eu naturalmente agradeço e que são diretos, todos eles, para a doutora Marta, por este facto. E o HP chama José Stelales. Já agora,
José de Sales. Peço, obrigado. Eu gosto sempre de tratar as pessoas pelo nome, e, portanto, é só por esse Claro. facto. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão, o nosso tempo ultrapassou-se, mas não quero com isto, passa a expressão de desligar o telefone na cara de ninguém e, portanto, se mais alguma questão, se mais alguma dúvida, amanhã, conforme disse, vão receber um pequenino inquérito que, no fundo, é para poderem avaliar e darem sugestões de novos temas e, portanto, se pudermos ir ao encontro daquilo que são as vossas questões ou dúvidas, lá está um bocadinho de cidadania que nós fazemos com aquilo que chamava a doutora Marta, literacia financeira, que tão carecidos estamos a todos os níveis e, portanto, é um bocadinho o nosso contributo de cidadania para este efeito. Se não houver mais nenhuma questão, eu então iria encerrar os nossos trabalhos, agradecer a presença de todos. Estão aqui os contactos, vão amanhã receber a apresentação e a documentação que aqui foi utilizada e alguma questão, alguma dúvida, algo em que eu e a doutora Marta possamos ser úteis, por favor, disponham. E muito obrigado e bem-ajam e continuação de uma boa semana de trabalho. Boa semana. Obrigada. Obrigada. Obrigado.